Olá, alunos, tudo bem? Então agora a gente vai dar início ao segundo bimestre, tá? Da nossa disciplina de NTTPS, onde nesse segundo bimestre, a gente vai focar na saúde, tá? No bimestre passado, nós focamos na área da família e agora a gente vai retornar um pouquinho para a área da saúde, tá? Mas não deixando de falar que os nossos vídeos são vídeos amadores, tá? Ou seja, nós professores não somos youtubers, tá? E aí a gente vai fazendo sem edição, sem isso, sem aquilo, tá? De maneira bem amadora mesmo, só para que a gente tenha o contato e você tenha a explicação dessas aulas, certo? Na nossa primeira aula, se fosse presencial, nós iríamos assistir um filme que se chama Lyle, Uma Jornada para Casa. Esse filme ele é super importante para a gente tentar compreender o quanto a globalização, certo? O quanto a tecnologia também vem para o nosso favorecimento, tá? Esse filme ele foi super indicado ao Oscar em 6 categorias, mas o mais interessante é que essa história ela é baseada em fatos reais, é uma história real. Então, você que tem acesso à Netflix, que está nesse tédio, nessa morgação, tá? Fica aí uma indicação. A trama de Lion, Uma Jornada para Casa, pode lembrar o roteiro de uma ação publicitária do Google. Um menino indiano que se perdeu da família quando tinha 5 anos consegue retornar para casa e reencontra seus parentes depois de 20 anos, com o auxílio de uma plataforma do Google. Apesar da premissa, parece um pouco crível, foi realmente isso que aconteceu com Saron, cuja história é contada no longa do Garth Davis. Então, Saron se perdeu do irmão em uma estação na Índia e acabou dormindo em um trem que o levou para Calcutá, a mais de 1.500 quilômetros de distância da sua cidade natal. Depois de viver na rua por muito tempo, ele foi adotado por uma família australiana e foi morar na Tasmânia, certo? E aí, Saron, depois de 20 anos depois, ele começa a conhecer uma nova plataforma no Google que dava essa possibilidade de reunir imagens por satélite durante todo o globo e em diversos momentos da vida dele. E aí ele começa a pesquisar sobre o antigo vilarejo que seria de onde ele tinha saído, tá? E aí depois de 20 e poucos anos ele consegue retornar para o vilarejo e consegue retornar para a família. Super interessante. E essa história é, como eu já disse, verídico, tá certo? Foi de um livro publicado em 2013 e aí a gente acaba que transformando esse livro em um filme e esse filme ele tem várias indicações ao Oscar, inclusive o de melhor filme, tá? Então fica aí a sugestão para todos vocês poderem assistir e conhecer a história de Lion. Na segunda aula, a gente iria fazer uma relação entre o filme do Lion e o texto A Vida é uma Viagem de Trem, que é o texto que a gente vai ler agora, e no finalzinho a gente vai fazer uma comparação entre o filme, um pouquinho do que a gente escutou sobre o resumo do filme e também sobre esse texto. Então o texto diz assim: dia desses li um livro que comparava a vida a uma viagem de trem. A nossa vida é como uma viagem de trem cheia de embarques e desembarques, de pequenos acidentes pelo caminho, de surpresas agradáveis com alguns embarques e de tristezas com alguns desembarques. Quando nascemos, ao embarcarmos nesse trem, encontramos duas pessoas que acreditamos que farão conosco a viagem até o fim, que são os nossos pais. Não é verdade. Infelizmente, em alguma estação, eles desembarcam, deixam-nos órfãos de seu carinho, proteção, amor e afeto. Mas isso não impede que, durante a viagem, embarquem pessoas interessantes que virão ser especiais para nós, nossos irmãos, amigos e amores. Muitas pessoas tomam esse trem a passeio, outras fazem a viagem experimentando somente tristezas. E no trem há também
outras que passam de vagão em vagão, prontas para ajudar quem precisa. Muitos descem e deixam saudades eternas. Outros tantos viajam no trem de tal forma que, quando desocupam seus assentos, ninguém sequer percebe. Curioso é considerar que alguns passageiros que nos são tão caros acomodam-se em vagões diferentes do nosso. Isso nos obriga a fazer essa viagem separados deles, mas isso nos impede de, com grande dificuldade, atravessarmos nosso vagão e chegarmos até eles. O difícil é aceitarmos que não podemos sentar ao seu lado, pois outra pessoa estará ocupando esse lugar. Essa viagem é assim, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, embarques e desembarques. Sabemos que esse trem jamais volta. Façamos essa viagem da melhor maneira possível, tentando manter um bom relacionamento com todos, procurando em cada um o que tem de melhor, lembrando sempre que, em algum momento do trajeto, poderão fraquejar e provavelmente precisaremos entender isso. Nós mesmos fraquejamos algumas vezes e certamente alguém nos entenderá. O grande mistério é que não sabemos em qual parada descemos, e fico pensando, quando eu descer desse trem, sentirei saudades? Sim. Deixar meus filhos viajando sozinhos será muito triste. Separar-me dos meus amigos que nele fiz, do amor da minha vida, será para mim dolorido. Mas me agarro na esperança de que, em algum momento, estarei na estação principal e terei a emoção de vê-los chegar com sua bagagem, que não tinham quando embarcaram. E o que me deixará feliz é saber que, de alguma forma, eu colaborei para que essa bagagem tenha crescido e se tornado valiosa. Agora, nesse momento, o trem diminui sua velocidade para que embarquem e desembarquem pessoas. Minha expectativa aumenta à medida que o trem vai diminuindo sua velocidade. Quem entrará? Quem sairá? Eu gostaria que você pensasse no desembarque do trem, não só como representação da morte, mas também como o término de uma história, de algo que duas ou mais pessoas construíram e que, por algum motivo ínfimo, deixaram desmoronar. Fico feliz em perceber que certas pessoas como nós têm a capacidade de reconstruir para recomeçar. Isso é sinal de garra e de luta. É saber viver, é tirar o melhor de todos os passageiros. Agradeço muito por você fazer parte da minha viagem. E por mais que nossos assentos não estejam lado a lado, com certeza o vagão é o mesmo. O autor desse texto, A Vida é uma Viagem de Trem, é um ator desconhecido que nós não sabemos quem é, mas que ele faz ótimas comparações da viagem no trem com a nossa vida. Quando a gente passa a perceber que essa relação de embarque e desembarque no trem é a mesma relação de embarque e desembarque nas nossas vidas. Ou seja, hoje eu tenho a oportunidade de ser professor de vocês. Hoje a gente está no mesmo trem. Eu tenho a oportunidade de conhecer cada um de vocês. Mas daqui a pouco a gente vai desembarcar desse trem. O trem ele vai continuar, mas a gente vai desembarcando para novos rumos, né? A gente vai saindo, tem gente que vai mudar de escola, o professor pode ir para outro canto, para outra escola, vocês podem mudar de estado, de cidade, de país, tá? Então, a vida é essa longa viagem. E na comparação com o filme Lion, a gente tem o quê? Claro que a maior semelhança é que Lion também tem essa característica do trem, né? Quando ele está no trem, acaba dormindo e vai para uma cidade que não tem nada a ver com a dele e acaba indo para a Austrália. Acaba indo para outro lugar que não é aquele de origem, mas aí ele consegue voltar. Só que aí ele já não volta da mesma maneira. Ou seja, a bagagem que ele vai ter é uma nova bagagem.
tá? Quando na filosofia, quando a gente estuda o devir de Heráclito, quando ele mesmo diz que nem nós, quando a gente toma banho no rio, por exemplo, pela manhã, e a gente vai à tarde novamente tomar banho no rio, nem nós somos o mesmo da manhã e nem a água é a mesma. Ou seja, nós mudamos, a nossa bagagem já mudou. Ou seja, de quando nós tomamos banho pela manhã para quando nós vamos tomar banho à tarde, nós aprendemos, nós conhecemos novas pessoas. E aquela água que nós tomamos banho de manhã já está tão longe que não vale nem a pena pensar onde ela está. Tá? Então, ficam essas reflexões sobre a aula 1 e a aula 2, tá? Elas se complementam exatamente por isso. Na aula 3, a gente vai fazer uma divisão entre o senso comum e a ciência. Vixe, professor, mas a gente muda assim radicalmente? Infelizmente, gente. A gente não tem como fazer um vídeo para aula 1, um vídeo para aula 2, um vídeo. Então, eu estou pretendendo juntar todas, pelo menos o começo das aulas, ou seja, 7 aulas, tá? E aí a gente vai falando sobre os tópicos que vão aparecendo durante todas essas aulas. Diferentes do bimestre passado, onde eu fazia toda a aula uma atividade, dessa vez não. Mas eu espero que vocês acompanhem os vídeos, tá? Que vocês consigam aprender esse conteúdo, porque mais na frente vai ser cobrado. Eu já devo ter falado para vocês que no final do ano a gente vai fazer uma feira científica, onde vocês vão apresentar aquilo que vocês vão pesquisar. E tudo isso daqui é exatamente a preparação para esse momento, tá? Então, na aula 3, a gente vai ter a divisão entre senso comum e ciência. Isso é muito importante para vocês que vão fazer uma pesquisa científica e não uma pesquisa do senso comum. Por quê? O senso comum tem origem na experiência. Como assim, professor? Tem origem na experiência. Olhei para o céu e vi uma nuvem carregada, escura. O que é que o senso comum vai nos dizer? Vai chover. Então, essa experiência condiz com o que eu estou observando, ou seja, com o que vai chover. Então, essa minha, como é que eu posso dizer? Essa minha sabedoria tem com base na experiência, tá? Enquanto seria diferente a gente comparar com a ciência, que é um conhecimento racional baseado na observação dos fatos, ou seja, precisa ter o que? Os fatos e precisa ser observado. Nesse mesmo exemplo tem uma nuvem muito carregada. Isso é garantia de que vai chover? Para o senso comum é. Para a ciência pode ser que não. Pode ser que chova? Sim, mas também pode ser que não chova. Isso vai ser baseado na observação dos fatos. Então, é por isso que lá no interior, tem o seu José que ele sabe quando vai ter chuva. Mas na ciência tem o centro de meteorologia que vai falar se vai ter chuva ou não. Muitas vezes ambos erram, tá? Ambos erram. Então, não estou dizendo que o senso comum é melhor ou que a ciência é melhor. Eu estou fazendo uma comparação, tá? Então, o senso comum é um conhecimento empírico. O que quer dizer um conhecimento empírico? É aquele conhecimento que não pode ser provado, tá? Através da ciência. Como, por exemplo, um outro exemplo bem raro. Comer manga e tomar leite. As pessoas do interior associam as duas coisas somente à morte. Mas a ciência os cientistas, depois de construir teorias e baseado em fatos, disseram que, na verdade, essa teoria é um mito, tá? Isso não é verdade. Mas quem é que vai comer manga e tomar leite, né? A gente acaba aqui ficando meio com medo.
é um conhecimento que advém dos sentidos, tá? Nós possuímos 5 sentidos e, através desses sentidos, é que a gente vai fazendo as ligações do senso comum. Já a ciência ela é feita por teorias e, geralmente, feita pelos cientistas, tá certo? Pelos estudiosos daquilo. O senso comum tem uma atitude dogmática. O que é uma atitude dogmática? É uma atitude que não pode ser questionada. Dogma é aquilo que não pode ser questionado. Ou seja, se as pessoas mais velhas, mais antigas disserem que não pode comer manga e tomar leite, no senso comum elas não aceitam a contradição, uma crítica daquilo, que é exatamente o que a ciência faz. Quando o senso comum tem uma atitude dogmática que não pode ter crítica, a ciência já leva esse mesmo fato como crítico, essa atitude crítica, tá? Ou seja, fazer ciência não é ter ideias pré-concebidas. Ou seja, se eu sei que comer manga e tomar leite eu vou morrer, por que é que eu vou estudar? De maneira nenhuma. Cientistas não levam isso em consideração. Então quer dizer que vamos testar agora. Entendeu? No senso comum, a utilidade é a motivação do senso comum. É um saber prático ligado ao cotidiano. Enquanto a ciência, a verdade é a motivação da ciência. O interesse principal é o conhecimento em si. Enquanto o senso comum, a gente está ali no cotidiano falando esse tipo de coisas, para a ciência, o próprio conhecimento é o objeto de estudo, não está ligado com o cotidiano. Precisa se demonstrar através de fatos e baseados no conhecimento racional. Para o senso comum, tem um valor relativo relacionado à cultura onde foi produzido. Ou seja, o senso comum ele é baseado na cultura, na localidade, na região. Tá? Enquanto para a ciência tem um valor universal, independentemente da cultura ou da localização geográfica. Tá? Ou seja, tem conhecimentos que são do interior, tem conhecimentos que são da capital, mas a ciência é para todo mundo. Tá? A ciência é para todo mundo. Existem doenças que acontecem dentro de uma região, mas a ciência está ali para poder abranger todo mundo, porque podem ter situações que já aconteceram em alguma parte do mundo, certo? Na aula 4, a gente iria falar um pouquinho sobre o que é pesquisar. É um pouco diferente daquela pesquisa que a gente faz na escola, tá? É um pouquinho diferente dessa pesquisa que a gente faz no dia a dia, tá? Porque esse sentido de pesquisar aqui é de realmente buscar novos conhecimentos. Não é só aquele Ctrl+C, Ctrl+V. O professor colocou na lousa pesquise sobre totalitarismo. Aí você vai lá, coloca no Google totalitarismo e copia o que está ali sem nem entender, sem criticar, sem argumentar, não. Essa forma de pesquisar aqui é um pouquinho diferente, tá? Pesquisa é um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos em uma determinada área. No meio acadêmico, a pesquisa é um dos pilares da atividade universitária em que os pesquisadores têm como objetivo produzir conhecimento para uma disciplina acadêmica, contribuindo para o avanço da ciência e para o desenvolvimento social. É exatamente isso que vocês vão fazer, só que vocês não estão no meio acadêmico, mas nós já estamos preparando vocês para isso, tá? Ou seja, a disciplina de NTTPS é uma necessidade que se viu de que vocês, alunos do ensino médio, possam experimentar já como será o meio acadêmico, como produzir, como escrever, como pesquisar de maneira correta. Então, sobre essa pesquisa científica, consiste em um processo metódico de investigação.
recorrendo a procedimentos científicos que encontram respostas para um problema. Para cada pesquisa, é obrigatório avaliar se o problema apresenta interesse para a comunidade científica e se constitui um trabalho que irá produzir resultados novos e relevantes do interesse social. Ou seja, a pesquisa científica não é pesquisa sobre nada. Não é pesquisa sobre nada, não é pesquisa sobre coisas que não têm menor sentido. A pesquisa científica são pesquisas que acontecem com problemas do cotidiano, mas que apresentam interesse para a comunidade científica, ou seja, a gente precisa avançar na ciência, tá? Se o nosso governo tivesse investido em pesquisa científica, com toda certeza nós não estaríamos vivendo essa problemática tão grande em referência ao coronavírus, tá? Ao Covid-19. Então, é necessário novas descobertas científicas em qualquer área, tá, gente? Então, quanto à abordagem do problema, a metodologia da pesquisa pode ser quantitativa, qualitativa, exploratória, descritiva, explicativa. Então, são formas diferentes, metodologias diferentes de a gente poder fazer pesquisa científica. Quantitativa, método de pesquisa que recorre a diferentes técnicas estatísticas para quantificar opiniões e informações. Ou seja, o quantitativo já está ligado a números, tá? A técnicas estatísticas. A qualitativa é uma pesquisa descritiva que explora as particularidades e os traços objetivos, considerando a experiência pessoal do entrevistado. Então, isso são entre qualitativo e quantitativo. A quantitativa trabalha com os números e a qualitativa trabalha com a experiência das pessoas e não somente com os números. E os objetivos podem se classificar no exploratória, que envolve uma maior proximidade com tudo que está relacionado com o objeto de pesquisa, são exemplos o estudo de caso e as pesquisas bibliográficas, que são quando a gente começa a pesquisar em livros, quando a gente começa a pesquisar no que outras pessoas já também estavam pesquisando, mas que não são suficientes para a nossa temática. Descritiva, levantamento de dados recorrendo à técnica padronizada de coleta, como um questionário ou observação sistemática. Explicativa, procura explicar os fatores que ocasionam fenômenos nas ciências naturais, é usado o método experimental, enquanto nas ciências sociais recorre-se ao método observacional, de observação. Isso faz com que é importante vocês observarem esses métodos, tá? E esses objetivos, porque vocês vão precisar utilizar isso daí. Claro que lá na frente a gente vai retornar à pesquisa, mas é importante que vocês já tenham um pouco de noção sobre a pesquisa científica. Na aula 5, assim, os temas são super aleatórios, né? A gente começou a falar de vida, e aí a gente foi falar de pesquisa científica, e agora a gente vai falar sobre saúde, tá? Então, saúde significa o estado de normalidade de funcionamento do organismo humano. Ter saúde é viver com boa disposição física e mental, além da boa disposição do corpo e da mente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, inclui na definição de saúde o bem-estar social entre os indivíduos, que no caso, esse bem-estar social está bem complicado nos dias atuais, porque a gente não está tendo esse bem-estar social, né? A gente está vivendo esse bem-estar individual ou social só com quem mora com a gente, né? A saúde de um indivíduo pode se determinar pela própria biologia humana, pelo ambiente físico, social e econômico a que está exposto e pelo seu estilo de vida, isso é, pelos hábitos de alimentação e por outros comportamentos que podem ser benéficos ou prejudiciais. Então, a saúde é quando a gente tem diversos fatores, tá? Diversos mecanismos, diversas condições para que a gente esteja com a saúde boa. Não é porque a gente pegou uma gripinha
que a gente está mal da saúde. Não, existem toda uma série de fatores para determinar a saúde, tá certo? Uma boa saúde está associada ao aumento da qualidade de vida. É sabido que uma alimentação balanceada, a prática regular de exercício físico e o bem-estar emocional são fatores determinantes para um estado de saúde equilibrado. Por outro lado, as pessoas estão expostas a condições precárias de sobrevivência. Não possuem saneamento básico, nem assistência médica adequada, nem alimentação e nem água de qualidade. Têm a sua saúde seriamente afetada. Tá? As ciências da saúde formam profissionais com conhecimento na preservação de doenças, práticas assistenciais e promoção do bem-estar da população. Os profissionais que cuidam dessa área da saúde são vários, mas a gente pode destacar a biomedicina, a educação física, a enfermagem, a farmácia, fisioterapia, medicina, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social, veterinária, entre várias outras áreas aí que agregam valores à saúde. E já saindo da aula 5 para a aula 6, tá? A aula 6 a gente iria falar sobre um pouquinho sobre a construção das relações afetivas entre vocês na sala de aula, tá? E aí, já que não dá para a gente fazer, eu estou passando as aulas, mas infelizmente não dá para a gente fazer aquelas dinâmicas que a gente sempre faz. Toda aula tem uma dinâmica, né? Infelizmente a gente não tem como, mas a gente vai passar um pouquinho falando dessas relações afetivas quando a gente está em grupo, quando a gente se torna seres sociais, tá? E aí a gente começa a amar, a se decepcionar, a ter relação de amizade, a gente às vezes briga e volta e todas essas relações afetivas. Isso é super normal no dia a dia, tá? Mas aí a gente vai agora tentar entender um pouquinho sobre a definição de amor. Amor é quando? Definições de amor. Só que essas definições de amor não são definições de amor do dicionário. Não são definições de amor que a gente pegou de casal que estão vivendo há 60 anos juntos. As definições de amor que eu peguei para trazer para vocês são definições de amor de crianças. Como que eles imaginam o que é amar, o que é amor. E aí na primeira a gente vê do Mateus: amor é quando alguém te magoa e você, mesmo magoado, não grita, porque sabe que isso fere os sentimentos. Então, para o Mateus, que tem 6 aninhos, essa é a definição de amor. Claro que, quando a gente vai transformar o que o Mateus falou para agora, a gente tem que dar uma melhoradinha na interpretação. Claro que o Mateus não falou dessa maneira, né? Para Rebeca, ela diz: quando minha avó pegou o reumatismo, ela não podia se debruçar para pintar as unhas dos pés. Então, então é meu avô que pinta para ela, mesmo tendo artrite. Para o Tommy, de 6 anos, ele diz que amor é como uma velhinha e um velhinho, que ainda são muito amigos, mesmo conhecendo-se há tanto tempo. A Crise: amor é quando você oferece suas batatinhas fritas sem esperar que a pessoa te ofereça as batatinhas dela. A Nika diz: se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo que não gosta. A Noelle diz: amor é você falar para o menino que camisa linda você está usando, e daí ele passa a usar a camisa todo dia. Então, essas são a construção das relações afetivas. Tá? Na aula 7, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da sexualidade e da afetividade. Só que existe toda uma metodologia, e isso nós iríamos fazer em sala de aula, mas como não, nós vamos fazer de maneira virtual. E na aula 7 é onde vocês vão fazer a atividade de vocês, tá certo? Então, da aula 1 até a aula 7, só a aula 7 vai ter uma atividade. E é super facinho.
Então, estamos sintonizados na Rádio Crush ZIC 1206, no programa de maior audiência entre os adolescentes, o Correio Sentimental. Esse é o espaço que você, garota, e você, garota, irão dividir suas dúvidas, suas perguntas, suas decepções, seus sonhos e suas conquistas sentimentais. Estamos aqui para ouvir e lhe aconselhar. Vamos ouvir agora o nosso primeiro ouvinte. Então, a partir de agora a gente vai escutar... A gente vai escutar não. Vai escutar porque eu vou ler, né? E aí também vai ter os relatos, se eu não me engano, são 6 ou são 7 situações, tá? De problemas, de situações de vocês, tá? Garotos, garotas nessa idade, na adolescência, tá? E aí, a partir dessas situações, eu quero que vocês escolham uma situação dessa e você responda a pergunta ou responda o enredo da pergunta, da situação. Como que você iria aconselhar essa pessoa diante dessa situação, tá certo? Então são 6, 7 situações, aí você vai e escolhe uma, faz a atividade no caderno e me manda, tá? A situação 1 é a seguinte: minha melhor amiga veio conversar comigo e me contou que o namorado queria transar e ela, de um lado, tinha medo de ir com ele e de outro tinha medo de não ir e perdê-lo. Ela me pediu uma opinião, mas estou também na dúvida. O que devo dizer para ela? Então, essa é uma situação de que acontece onde o namorado quer transar com a namorada, mas ela tem medo de fazer e também tem medo de não fazer e perder. E aí pedir essa opinião para a coleguinha. E aí você que vai falar sobre a situação 1, responde aí para ela qual seria o conselho. Na situação 2 nós temos: caro correio, a menina mais bonita e popular da minha escola quer ficar comigo, mas não me sinto atraído por ela. Por isso meus amigos duvidam da minha masculinidade. Devo ficar com ela só por esse motivo? O que devo fazer? Então, quem vai ficar com a situação 2, responde aí, aconselha, tá? O que esse menino deve fazer. Na situação 3, tenho 15 anos e sou BV, boca virgem. Estou gostando de um menino e sei que ele também gosta de mim. Combinamos de sair com alguns amigos e eu sei que ele vai pedir para ficar comigo. Só que tenho medo de fazer alguma coisa errada, ou sei lá, vai rolar naturalmente, ou eu vou saber como beijar? Então, tá aí mais uma situação. Situação 4. Acho que a primeira vez de um garoto não pode ser com a namorada. O ideal é que seja com a garota que já tenha experiência. Daí, quando o cara for com a namorada, já praticou bastante e não vai acontecer de falhar. E se for a primeira vez da namorada, então melhor ainda. E aí, vocês concordam? Então, quem for falar sobre a situação 4, aconselhar a situação 4, tá aí a situação. Na situação 5 a gente tem: acho que meu namorado não confia em mim. Ele não gosta que eu tenha amigos homens, reclama das minhas roupas e está sempre mexendo no meu celular e redes sociais, procurando saber com quem converso. Ele quer que eu pare de falar até com meu primo. O que devo fazer? Situação 6. Acho que a primeira vez de um garoto não pode ser com a namorada. E eu repeti, né? Infelizmente repeti a situação 6. Vamos lá para a situação 7. Que eu também repeti, não sei porquê. Então quer dizer que são quantas situações? 1, 2, 3, 4, tá? Ignore a situação... Não, 4 e 5. Ignore a situação 7, né? Não, ignore a situação 5, a 6 e a 7, tá? E aí vocês... Eu vou colocar essas situações, acredito também que em PDF, tá certo? Só as situações, eu não vou colocar sobre as temáticas, tá certo? Pode ser
Eu mando até outras situações que também não estão aqui, tá certo? E aí eu compenso um pouquinho, vocês dão uma olhada nas outras situações, tá certo? E aí vocês podem falar sobre qualquer uma delas. No presencial, nós iríamos fazer roda de discussões e depois debater sobre cada um desses. Mas como nós não estamos no presencial, estamos só no online, a gente vai falar através dessas situações, a gente vai escrever e mandar para o professor, tá certo? E aí, mais na frente, quando a gente voltar para nossas aulas presenciais, nós vamos continuar com as dinâmicas e com certeza terão outros debates, certo? Então, nessas primeiras aulas, tá certo? Eu vou dar esse tempinho, vou dar um tempinho para que vocês assistam o vídeo, todo mundo consiga assistir o vídeo, tá certo? E consiga responder. E aí me manda a situação, qual seria o conselho, sua situação, lá no Google Classroom, Google Sala de Aula, tá certo? Caso não consiga, mas caso não consiga, aí você me manda no WhatsApp, tá certo? Então agradeço a sua participação até o momento e é hora de dar tchau.